Conheça Emily, uma mulher na casa dos 30 anos cuja vida foi marcada por traumas profundos. Um incidente com risco de vida leva-a ao limite, resultando em uma experiência quase mortal que lhe concede insights profundos. O que acontece quando a vida está por um fio? A realidade se dissipa, revelando verdades que nunca ousamos imaginar. Conforme sua jornada extraordinária se desenrola, descobriremos chaves para libertá-la de seu passado que podem ressoar com suas próprias lutas. Mas que insights aguardavam por ela à beira da existência? Prepare-se para revelações que poderiam mudar tudo. Você já se sentiu como se seu passado fosse uma corrente inquebrável? Eu conheço essa sensação muito bem. Por anos, perambulei pela vida carregada pelo peso do meu trauma, como se fosse uma nuvem de tempestade pairando continuamente sobre mim. Havia momentos em que o sol rompia a escuridão, mas eram passageiros, perdidos na tempestade que rugia em minha mente. A ansiedade me roía como uma criatura implacável, e o medo se tornava uma companhia constante, sussurrando dúvidas em meu ouvido e me lembrando de cada memória dolorosa que eu desejava esquecer. Não importava o quanto eu tentasse fugir, o sofrimento emocional parecia intransponível. Era como se estivesse presa numa prisão que eu mesma construí, com paredes construídas de experiências passadas, medos e inseguranças. Cada dia parecia uma batalha e eu ansiava por liberdade, mas frequentemente me encontrava mergulhando mais fundo no desespero. A luz cintilante da esperança parecia tão distante, como uma estrela visível apenas em sonhos. Ainda consigo imaginar os momentos de desespero, sentada sozinha no meu quarto, me afogando nas intensas sensações de inadequação e impotência. Esses pensamentos escuros me envolviam como correntes, pesados e frios. Eles sussurravam que eu nunca seria livre, que estava condenada a viver sob a sombra do meu passado para sempre. Então, permaneci nesse ciclo, presa entre anseio por cura e a esmagadora sensação de derrota. É um lugar aterrorizante para se estar, navegando através de memórias que se recusam a desvanecer, confrontada por sentimentos que clamam por silêncio. Havia noites em que mal conseguia dormir, assombrada por visões do que poderia ter sido. Minha mente fervilhava de confusão e tristeza, e quanto mais eu lutava contra isso, mais apertado o agarre dessas correntes se tornava. Mas eu não pude deixar de me perguntar: alguma vez encontraria a liberdade que tanto ansiava? Enquanto eu olhava para o abismo, o fio de possibilidade desbotava e reaparecia, me assombrando com a questão se a libertação algum dia chegaria. Eu me sentia como se estivesse no limite de um precipício, insegura do que existia abaixo. Mal sabia eu que o catalisador para a mudança estava logo ali na esquina, esperando para interromper os padrões que me restringiam. Em um instante, tudo mudou. O mundo como eu o conhecia estilhaçou-se em um lampejo cegante de metal e caos, e me vi envolta em escuridão. Se eu pensava que entendia o medo, nada poderia ter me preparado para o momento em que meu corpo se amassou contra o asfalto. Mas então, algo notável aconteceu. Com um impacto forte, senti-me elevando, não mais amarrada à minha forma terrena. Flutuando acima dos destroços, olhei para o meu corpo inerte lá embaixo e uma sensação avassaladora de paz me preencheu. Era como se eu finalmente tivesse escapado das garras da minha dor. Os fardos do meu trauma, o peso do meu sofrimento, todos desapareciam naquele momento sereno. O habitual caos de pensamentos que assolava minha mente calou. Eu não era mais uma prisioneira dos meus medos e arrependimentos. Em vez disso, eu existia em um lugar onde nenhuma preocupação me tocava, onde eu era totalmente e inexcusavelmente livre. As visões e sons ao meu redor se transformaram em pura energia, com cores vibrantes girando harmoniosamente, tocando meu espírito de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Foi emocionante. As tonalidades vibrantes dançavam como música alegre, uma sinfonia elegante de interconexão, despertando uma sensação de alegria há muito enterrada em mim. Aqui, eu não era apenas um observador. Eu era parte deste vasto e intrincado tapete da existência. Meu coração se encheu de um amor que era ilimitado, me envolvendo como um abraço caloroso de um velho amigo, há muito perdido. Nesta paisagem etérea, comecei a sentir a sabedoria do universo fluindo através de mim. De repente, percebi que os traumas que eu tinha suportado eram apenas sombras fugazes lançadas contra a minha essência mais brilhante. Eles não me definiam. Eram apenas experiências que moldaram minha jornada.
Mas o que estava me esperando além dessa escuridão? O entusiasmo da descoberta chamava, e eu sabia que estava à beira de revelações profundas que poderiam alterar não apenas meu caminho, mas em última análise a minha própria alma. Neste espaço tranquilo, verdades começaram a se desdobrar, me envolvendo como um braço caloroso. Flutuando nas profundezas desse reino etéreo, uma voz suave, porém poderosa, ressoou dentro de mim. Você não está sozinho, disse ela, e o peso dessas palavras perfurou a solidão que eu carregava há tanto tempo. Naquele momento, senti uma esmagadora sensação de conexão com tudo ao meu redor, uma lembrança de que eu era apenas um fio no vasto tapete da existência, entrelaçado com as experiências e emoções de todos os seres vivos. A voz continuou, me incentivando a perdoar a mim mesmo e aqueles que haviam me causado dor. Uma onda de compreensão me lavou quando percebi o quanto eu realmente me apegava às minhas queixas, permitindo que elas me ancorassem em um ciclo de sofrimento. Eu tinha focalizado tanto na dor que ofuscava o amor à espera de ser redescoberto em mim. Aqui, neste estado profundo, vi os rostos daqueles que pensei que não poderia perdoar. Meu coração doía em segurar o passado, mas a mensagem ecoava, insistindo em libertar esses laços. Cada palavra parecia um bálsamo nas minhas feridas. Elas ressoavam profundamente, tratando a minha dor diretamente. Fui mostrado visões da minha vida, momentos cheios de alegria e tristeza, e passei a entender que cada experiência, por mais sombria que fosse, fazia parte de um grande plano destinado a me guiar para o crescimento. A luta para deixar ir começou a se dissolver, substituída por uma profunda empatia por mim mesmo e pelos outros. Isto fez sentido. Perdoar não significava aprovar as ações daqueles que me machucaram, mas libertar meu espírito das correntes do ressentimento. A voz me envolveu em compaixão, e enquanto me entregava à sua sabedoria, sentia camadas de conflito interno se dissolvendo. Pensei comigo mesmo, será que esta mensagem realmente pode me mostrar o caminho para a cura? Era uma pergunta que parecia pairar no ar, convidando-me a explorar e entender o poder transformador do perdão mais profundamente. Isso não era apenas uma lição, era um despertar para uma jornada que eu tinha medo de começar. Naquele espaço radiante, eu estava sendo gentilmente impulsionado em direção à clareza e à restauração, um lembrete de que o amor e a cura estavam sempre ao meu alcance se eu escolhesse abraçá-los. De repente, seres de luz apareceram diante de mim, lançando um brilho que transcendia qualquer iluminação terrestre. Suas formas pareciam dançar e brilhar, irradiando um calor que envolveu-me como um abraço gentil. Eu podia sentir o amor deles envolvendo meu coração, um bálsamo calmante para a dor que eu carregava por tanto tempo. Isso não era apenas uma visão, sentia-se profundamente real, como se essas entidades tivessem emergido de um reino além do meu próprio, preenchendo a lacuna entre meu sofrimento e a verdade eterna da existência. A presença deles era reconfortante, mas ao mesmo tempo autoritária, me ancorando de uma maneira que criticava meus medos e dúvidas sem julgamento. Parecia que eles podiam ver direto através dos traumas que me assombravam, cada momento de desespero, cada lembrança dolorosa. Em seus olhos, eu não era apenas um conjunto de cicatrizes. Eu era um espírito ansiando por luz. Eles transmitiam um sentimento de aceitação e compreensão, como se estivessem sussurrando para mim que estava tudo bem se sentir perdido, ter me desviado de meu verdadeiro eu. A essência do ser deles era uma afirmação de que eu estava no caminho certo, mesmo em meio à escuridão emaranhada de minhas memórias. À medida que se comunicavam, suas mensagens se fundiam com as profundas percepções que eu já tinha recebido, solidificando seu significado em minha jornada de cura. Compreendi que cada revelação era parte de uma grande tapeçaria tecida com fios de esperança e compaixão. Eles me orientaram a reconhecer que meu sofrimento não era apenas um fardo, mas um catalisador transformador, uma ponte para uma compreensão mais profunda do amor e do perdão. Naquele momento celestial, a clareza iluminou minha mente, expulsando as sombras da confusão. Era como se eles tivessem aberto portais dentro de mim, revelando verdades que mudariam minha percepção da dor e da cura para sempre. Percebi que esses seres estavam aqui não apenas para me confortar em minha vulnerabilidade, mas para me dar poder para me libertar das correntes do medo e trauma que eu mesmo havia imposto. Sua mensagem seria crucial em minha jornada, ecoando por dentro de mim para sempre, instigando-me a incorporar o amor que eu tanto buscava.
Voltar ao meu corpo foi como acordar de um sonho, um solavanco momentâneo entre dois mundos. Um mundo cheio de beleza etérea e minha realidade atual, que era muito mais caótica e complexa. Mas as percepções que eu havia adquirido durante minha experiência de quase morte ecoaram dentro de mim como um mantra sagrado. Era hora de confrontar o que uma vez me havia feito prisioneiro. Compreendi que o caminho para a cura não seria uma linha reta. Ele se dobraria e giraria, revelando lições camufladas em desconforto. Busquei terapia, não como um sinal de fraqueza, mas como um passo corajoso para o entendimento das profundezas do meu trauma. Minha terapeuta se tornou uma aliada vital nessa jornada, me guiando para confrontar as sombras que há muito evitava. Toda vez que eu falava sobre minha dor, parecia que eu estava me desfazendo de uma pele velha, permitindo que raios de luz rompessem as camadas de medo. A meditação se tornou outro apoio. Inicialmente, parecia estranho sentar quieto com meus pensamentos, mas pouco a pouco descobri um santuário dentro de mim. Cada momento passado em silêncio trazia clareza e conexão com a energia nutritiva que eu havia experimentado durante minha experiência de quase morte. Aprendi a respirar no desconforto, a me ancorar no presente em vez de voltar para memórias que me envolviam com terror. Afirmações de amor e aceitação começaram a fluir por mim, substituindo as crenças profundamente enraizadas de que eu era indigno ou quebrado. Também me imergi em comunidades de apoio, cada encontro cheio de compreensão e aceitação. Aqui, eu não estava sozinho. Compartilhar minha história com outros que haviam navegado por dores semelhantes criou laços que fortaleceram minha resolução. Juntos, formamos uma tapeçaria de resiliência, tecida com fios de vulnerabilidade e força. Nós nos apoiamos, lembrando uns aos outros que estava tudo bem a tropeçar e cair, mas era igualmente importante se erguer novamente. Cada queda, uma lição, cada subida, um testemunho de nossa força. A cada pequeno passo que dava, sentia-me cada vez mais distante das limitações do meu passado. Aprendi a enfrentar meus medos de frente, seja através do confronto de situações difíceis, ou do reconhecimento de inseguranças que havia enterrado há muito tempo. Os antigos padrões que uma vez ditaram minha vida começaram a se dissolver, e à medida que o faziam, a luz do sol inundava onde antes haviam sombras. Era uma libertação como nenhuma outra. Embora na jornada estivesse em andamento, sentia que não estava mais presa. Quais novas descobertas orientariam meus próximos passos? A pergunta persistia em meu coração, despertando a curiosidade sobre os territórios inexplorados de cura e autoconhecimento que estavam à minha frente. Transformei-me de maneiras que nunca imaginei. A experiência que uma vez ameaçou ofuscar meu espírito, ao contrário, acendeu uma nova chama dentro de mim. Cada dia parecia uma tela fresca, pintando vibrantes traços de esperança e possibilidade onde antes havia apenas desespero. Minha jornada em direção à cura não foi apenas um caminho para a recuperação. Tornou-se uma profunda transformação que floresceu em um novo empoderamento. Enquanto navegava por este território desconhecido, percebi que estava me desfazendo das camadas de medo e ansiedade que haviam se apegado a mim por tanto tempo. As relações que cultivei floresceram, alimentadas por uma abertura que eu não sabia que poderia possuir. Comecei a apreciar verdadeiramente a beleza dos momentos cotidianos, uma risada compartilhada, um nascer do sol, o conforto de uma brisa suave. Todas essas pequenas coisas que antes passavam por mim agora possuíam uma riqueza que eu ansiava. Até me atrevi a buscar oportunidades que antes considerava fora de meu alcance, encarando desafios com uma sensação de entusiasmo e determinação que era estranha, mas emocionante. O trauma que antes me definia transformou-se em uma história de resiliência e força. Embora as sombras do meu passado ainda persistissem, elas não tinham mais o poder de me imobilizar. Em vez disso, tornei-me um testemunho vivo da possibilidade de mudança, incorporando a crença de que até cicatrizes mais profundas podem se transformar em símbolos de coragem. Cada pequena vitória era como uma nota em uma sinfonia, harmonizando com a melodia de minha nova vida e reforçando minha crença de que a cura não é linear, mas sim uma bela e evolutiva jornada. No entanto, no meio dessa transformação, me deparei ponderando uma questão vital. O que realmente significa resiliência diante da adversidade? Este pensamento permaneceu em minha mente, desafiando-me a investigar e explorar as nuances da minha jornada. O que eu realmente aprendi sobre força, vulnerabilidade e a arte de se recuperar?
Esta indagação reflexiva despertou em mim o desejo de não apenas compartilhar minha história, mas de mergulhar na essência da cura e da resiliência em si, preparando o palco para o que estava por vir. Cada momento que passei preso em meus antigos padrões foi um momento em que pude ter abraçado a vida mais plenamente. Foi como viver em um nevoeiro, incapaz de ver as cores vibrantes ao meu redor, cada dia desaparecendo no próximo, consumido por dor e ciclos não saudáveis. Mas através da minha experiência de quase morte, desdobrei as camadas deste nevoeiro, revelando a beleza luminescente de potencial e possibilidade que a vida tem a oferecer. As experiências transformadoras muitas vezes trazem clareza, guiando você em direção ao seu verdadeiro eu. Percebi que os insights que obtive durante aquele momento crucial não eram apenas para mim, eram universais. Eles ressoam com tantos de nós que lutamos com o peso dos traumas passados. E se eu tivesse conseguido reconhecer meus padrões antes, como teria sido a minha vida? Essa profunda consciência alimentou a urgência dentro de mim de mudar esses padrões, de me permitir a graça de curar e de crescer para além deles. Agora, convido você a refletir. Quais padrões de trauma você está pronto para deixar ir? Tire um momento para pausar, talvez até para anotar seus sentimentos em um diário. Deixe isso ser o catalisador para a sua jornada de cura. Lembre-se, cada passo que você dá em direção à liberação desses fardos é um passo em direção ao abraço da plenitude da vida, assim como aprendi a fazer através de imensa vulnerabilidade e coragem. Se minha jornada ressoa com você, clique em curtir para que outros saibam que não estão sozinhos em seu caminho. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio em torno da cura e da transformação. Inscreva-se para se juntar a mim enquanto continuamos a explorar esses insights profundos e compartilhar maneiras de como podemos nos elevar e ajudar uns aos outros. Obrigado por fazer parte da minha história hoje. Sua presença significa muito para mim. Até a próxima, abrace sua jornada. Há muito mais pela frente.